Você se sente cansada e sobrecarregada, tendo que equilibrar tempo de trabalho e tempo de vida pessoal? Eu sei o que é isso. Mas calma, amiga. Respira e reequilibra. Quando eu estudava turismo na escola técnica, lá em 95, eu era uma pessoa super ativa. Eu me envolvia em tudo que aparecia, minha gente. Desde coral, visitas técnicas que a gente tinha muito no curso de turismo, ensaio para uma banda que a gente organizou, um grupinho, uma colega minha da minha sala e outros colegas de eletrônica. A gente tinha uma banda que tocava MPB, que até show a gente fez no teatro. Eu me envolvia em tudo que você pudesse imaginar, até nas visitas técnicas que não era da minha turma. E uma última coisa que eu comecei também sempre que aparecia uma oportunidade, eu não queria perder, era as oportunidades de eu fazer trabalhos temporários, trabalhos extras, principalmente na área de eventos, como recepção, essas coisas. E eu achava o máximo aquilo, porque como sempre eu tive muita energia para fazer acontecer e aquilo me trazia prazer, eu sentia que eu estava sempre fazendo alguma coisa nova. Eu adorava o curso e gostava do ambiente de liberdade, de criar, e aquilo me envolvia muito. Só que o problema é que eu não percebia o limite, às vezes, de parar e descansar. Aconteceu um fato que eu queria compartilhar com vocês, que foi um trabalho que eu estava fazendo num hotel. Mais um desses trabalhos de recepção, de eventos, e quem já trabalhou com eventos sabe que é uma coisa bem estressante, porque a gente, enfim, tem que lidar com diversas variáveis na organização e execução de um evento. E de repente eu comecei a passar mal. Eu me senti tonta, como quem ia desmaiar, sem energia para nem ficar em pé. Comecei a literalmente mudar de cor. E a minha professora Margarete Alves, na época, ela ficou super preocupada e aí ligou para os meus pais. Eles foram me buscar nesse hotel e me levaram para casa. As minhas pernas tremiam, eu não conseguia controlar direito o meu corpo. E eu nunca tinha sentido aquilo. Eu não sabia que eu estava num processo de estafa, que hoje as pessoas chamam de burnout ou simplesmente esgotamento, né? Esgotamento físico e mental, que acontece quando você estica demais a sua corda, como minha mãe brincava, né? Como ela dizia popularmente, do jeito dela. E aquela experiência de passar por aquela sensação foi bem difícil para mim na época, porque até então, para mim, era o normal fazer muita coisa ao mesmo tempo. Tá? Minha mãe sempre foi um modelo para mim de multitasking, de fazer várias coisas ao mesmo tempo. Eu lembro que ela brincava que ela era secretária executiva e ela dizia: eu atendo o telefone, eu vejo um engenheiro passar, ele me diz onde está indo e eu espero ele voltar e eu sei o que está acontecendo, eu não me perco em nada, eu consigo fazer várias coisas ao mesmo tempo. E ela falava aquilo com orgulho. Tá? Então, embora ela dissesse, expressasse essa frase, né, de que a gente não pode esticar muito a corda, não pode exagerar, no fundo, aquele exemplo, aquelas outras frases que ela dizia sobre o orgulho que ela tinha de ser multitarefas, né? Além do fato dela trabalhar, ser mãe, participar intensamente dos movimentos de igreja, praticamente todos os dias à noite ela ia para algum encontro, né? E eu achava aquilo o modelo do normal, digamos assim, não é? Sempre estar ativa, sábado, domingo na igreja, de noite na igreja, trabalhando, fazendo várias coisas ao mesmo tempo. Então isso era o normal para mim. Acontece que cada um tem o seu próprio limite e às vezes a gente não consegue perceber qual é esse limite. E foi isso que aconteceu comigo. Eu tinha em torno de 18 anos, na época que eu tive essa estafa, e em função disso, depois dessa noite, que foi uma noite mais complicada para mim, para eu conseguir relaxar, porque eu literalmente não sentia o controle pleno do meu corpo, minhas pernas tremendo, né? E aí no dia seguinte minha mãe disse: a gente vai marcar uma consulta com o Dr. Paulo. O Dr. Paulo era o psiquiatra que acompanhava o meu pai. Ele já tinha se tornado um médico, assim, amigo da família, na verdade, porque o meu pai tinha TOC, transtorno obsessivo compulsivo. E ele sempre que sentia que estava saindo dos trilhos, né, quando ele parava de fazer yoga dele, quando ele começava a se encher muito de muitas atividades, ou que tinha algum acontecimento específico na família, etc., ele ia e procurava o Dr. Paulo.
E aí eu fiz algumas consultas com ele, ele passou alguns ansiolíticos, né, para poder me ajudar a atravessar essa fase mais complicada. Me recomendou, passou algumas vitaminas também, eu acho, na época, recomendou repouso, tá? E recomendou que eu procurasse alguma atividade que fosse uma atividade regular, que me ajudasse a trabalhar no controle do estresse e no controle da ansiedade. E aí foi quando meu pai voltou para yoga, ele fazia já em casa, mas ele resolveu voltar para um estúdio da professora Marli Maier, que era uma professora muito reconhecida lá em Recife. E aí eu comecei a fazer yoga com meu pai por recomendação médica, para me recuperar dessa estafa que eu tive aos 18 anos de idade. E o que é que eu aprendi com essa experiência? Se você quer saber, fica aí comigo. O que é que eu aprendi com essa experiência, gente? Que primeiro é importante eu aprender a dizer não, mesmo que seja uma oportunidade que parece única e que eu não posso deixar passar. Eu acho que esse é um dos impulsos que quem tem ansiedade sente, tá? Ou quem é muito criativo ou tem muita energia. Então, é como se a gente precisasse estar sempre se monitorando para dizer, calma, eu preciso mesmo enxergar isso como uma oportunidade única ou eu preciso dizer não para preservar aquilo que é essencial para a minha vida? Então, foi essa pergunta que começou a nortear várias outras decisões na minha vida, né? Outra coisa que aconteceu foi que eu comecei a ficar mais consciente da importância da yoga para mim como uma prevenção. Para mim é uma espécie de remédio homeopático fazer yoga, sabe? É como se fosse aquela dose diária ou semanal que me traz uma possibilidade de eu restaurar minha energia. Hoje aqui no Canadá, por exemplo, na cidade onde eu estou morando, eu consegui achar um estúdio que é na quarta-feira de manhã. Significa que eu não tinha nada para fazer em casa, ou do Digital Equilibrium, ou com as minhas filhas. Se eu estivesse em casa, certamente eu iria achar. Acontece que, se eu não priorizar e escolher tirar uma manhã para mim, yoga, significa que eu tenho muito mais chances de não manter o meu estresse sob controle, de deixar a ansiedade tomar conta da minha vida novamente. E eu, sinceramente, não quero passar de novo por aquela experiência que eu tive quando eu tive 18 anos. Quem já passou por uma experiência de um burnout sabe como é ruim. Para muitas pessoas é o primeiro passo para entrar numa depressão, para outras pessoas é o primeiro passo para entrar numa outra condição, né? Então, a gente, quando passa por uma experiência de dor, muitas vezes a gente acaba aprendendo, né? Algumas pessoas dizem que a gente aprende ou pelo amor ou pela dor, né? E nesse caso dessa minha experiência, foi uma experiência de dor. Mas ela serviu para eu entender que eu preciso estar mais atenta aos meus sinais. E isso é o que a yoga me ajudou, né? Outro passo que também me ajudou e tem me ajudado nesse processo de mais consciência sobre os meus níveis de estresse e de ansiedade foi a meditação. Eu já conhecia um pouco de meditação na época que eu estava em Recife ainda. Eu pedi para a minha professora de yoga, a Ângela, começar a fazer um grupinho de meditação. Não era algo muito popular em Recife, muito comum. Os primeiros professores estavam começando a despontar, principalmente nessa área, os que já tinham alguma experiência com yoga ou alguma coisa outra relacionada a isso, né? E eu comecei a experimentar com ela. Mas quando eu cheguei aqui, eu pensei, gente, eu preciso encontrar alguma coisa além da yoga que me ajude. E procurando na internet algum curso, alguma coisa que eu pudesse fazer online, né? Foi um pouquinho antes do início da pandemia ainda, mas eu tinha acabado de me mudar para uma cidade muito pequenininha. Eu não moro exatamente num grande centro, eu moro numa cidadezinha, numa vila, que não tem muitas opções específicas disso, né? E eu disse, cara, eu vou ter que fazer alguma coisa online, para que eu possa fazer aqui de casa, principalmente com as meninas. E aí eu achei um instituto chamado Mindfulness Without Borders, que fica em Toronto. E vasculhando os cursos, eu vi que eles estavam lançando a primeira turma de formação de instrutores para meditação. E eu disse, cara, eu acho que é isso que eu quero estudar mais. Porque eu acho que isso tem tudo a ver com o equilíbrio digital. Porque eu acho que, na verdade, o início do desequilíbrio digital está no nosso desequilíbrio emocional. E aí eu comecei a me aprofundar, e a ler, e a estudar, a praticar, e comecei a abrir uma porta, sabe? Um mundo novo para mim.
E além de fazer a instrução e fazer as minhas práticas, né, com os meus alunos, uma espécie de estágio que a gente tem que ter, eu fiz um grupo de brasileiros, porque ficava mais fácil de eu mediar, e a gente fez os encontros das práticas para eu fazer a parte da exigida do curso, uma espécie de estágio, né, para me certificar como instrutora de Mindfulness. E nessa trajetória, eu comecei a colocar a meditação no meu dia a dia. E eu lembro que as minhas expectativas no início eram super altas. Eu conversando com a minha professora, né, a coordenadora do curso, eu disse, mas Joni, eu não sei porque eu ainda sinto raiva às vezes em algumas situações. Algumas coisas são gatilhos fortes para mim. Por exemplo, quando a minha filha caçula tem alguns comportamentos específicos, aquilo parece que aciona o meu gatilho. E aí ela disse, Juliana, meditação é uma prática que você só vai sentir os benefícios se você tiver consistência e persistência. Não é uma prática miraculosa que você começa a fazer hoje e amanhã a sua vida está transformada. Não é assim que funciona. Eu sou professora, eu estudo esse tema há décadas e eu também preciso lidar com os meus desafios pessoais, né? Eu sou instrutora, mas eu também pratico. E eu tenho uma coaching pessoal, e na época ela até me indicou uma coaching, né, específica, especializada em meditação, que trabalhava numa reserva indígena pertinho da minha casa, mas que infelizmente a gente acabou não conseguindo se encontrar, porque foi quando entrou o processo do lockdown da pandemia. Mas essa trajetória toda minha me mostrou o quê? Que a gente não precisa achar que uma prática de controle de estresse e de ansiedade é algo que vai tirar completamente o estresse e a ansiedade da nossa vida. Se a gente acha que a gente nunca mais vai ter estresse, isso é uma ilusão. O que a gente, na verdade, precisa controlar são os nossos níveis de estresse. Né? E aí, nesse sentido de controlar, entre aspas, gerenciar, monitorar, o que é que a gente precisa monitorar primeiro? Os nossos sinais, que foi o que eu não sabia monitorar quando eu tinha lá 18 anos. Eu não sabia perceber os sinais físicos que vieram antes do burnout. Então, se você sente, por exemplo, sintomas como insônia, despertar noturno, que é você acordar antes de estar descansado, acorda no meio da noite, acorda de 5 da manhã, 4 da manhã, não consegue voltar a dormir. Sente muito dores no corpo, muita tensão muscular, tá tomando remédio para dor de cabeça ou para o relaxante muscular todos os dias, né? Aquilo já virou meio que uma rotina. Então, esses sintomas, entre vários outros, que não dá para a gente esgotar aqui, eles são sinais. Não é? Quando eu estou, por exemplo, com um pensamento muito acelerado, eu já percebo, opa, Juliana, calma, cuidado, você está muito acelerada. Quando a minha fala está acelerada, quem é mais próximo de mim, minha sogra, meu marido, por exemplo, já sabe que é um sinal de ansiedade. Opa, minha ansiedade está um pouquinho mais alta, porque eu estou falando super rápido, ou porque eu estou nervosa. Nas minhas primeiras lives, por exemplo, eu lembro que minha sogra falava, Ju, fala mais devagar. Mas por quê? Na verdade, o que estava acontecendo é que eu estava tremendo por debaixo da mesa, de nervoso, porque era a minha primeira live que eu estava fazendo com a Luma, eu lembro até do dia. E aí, esses sinais, o que é que eu quero dizer com isso? Eles aparecem. O problema é que, às vezes, a gente não consegue enxergar com clareza que esses sinais físicos, né? Ou os sinais de comportamento, ou os sinais nas nossas emoções, nos nossos relacionamentos, o nosso nível de irritabilidade com o marido, nosso nível de irritabilidade com os filhos, a gente está gritando mais, qualquer coisa a gente explode. Então, esse nível de irritabilidade muito alto com todo mundo, o choro frequente, né? Tudo isso são sinais que chegam antes, né, de uma situação de, por exemplo, burnout, que foi o que eu passei, para outras pessoas, outros sintomas de depressão, outras pessoas de algum transtorno de ansiedade. Então, a gente precisa, a partir dessa experiência com o nosso corpo, com os nossos comportamentos, dessa nossa atenção com o que a gente sente, como a gente está, a gente perceber e a gente não esticar a nossa corda até o final. A expressão burnout, inclusive, em inglês, vem de queimar até o final. É como se a gente tivesse uma imagem, né, de uma vela que tem um pavio lá dentro e ela é feita para queimar, ok? Mas se a gente não observar
o que é que está acontecendo com aquela vela e a gente deixar ela se esgotar até o final, ela queima e você perde a luz, que é a função da vela. Então, antes da vela acabar, o que é que a gente faz? A gente pega uma vela nova, a gente acende o pavio da vela nova com aquela chamazinha que está no final da vela, que está quase se acabando, para que a gente continue tendo o benefício da luz. Então, é a mesma coisa com a nossa saúde física e mental. Se você está sentindo somatização no seu corpo, outros sintomas desses que eu falei, né, que são sinais de que sua saúde física ou sua saúde mental não estão tão bem assim, você precisa tomar alguma atitude, seja de prevenção, seja de tratamento, a depender de como tiver o seu caso, para que você não chegue ao nível de adoecimento. Então foi isso que eu aprendi com essa minha experiência. E se você tem uma pessoa na sua vida que te ajudou a enxergar o óbvio que você não estava conseguindo enxergar, que te ajudou a sair de um ciclo de estresse ou um ciclo de ansiedade, marca essa pessoa aqui embaixo nos comentários ou compartilhe esse vídeo com ela, para ela saber que ela fez parte dessa transformação na sua vida. Você pode agora estar se perguntando aí, tá, Didi, e daí? O que é que isso tem a ver com a minha vida? Tudo. Sabe por quê? Porque às vezes, sem perceber, a gente está trabalhando no ritmo de 24 horas por dia, 7 dias por semana. Só que é possível, sim, a gente fazer de um jeito diferente. Primeira dica que eu separei para você hoje aqui. Crie espaços de pausa ao longo do seu dia de trabalho. E quando eu digo trabalho, eu não estou falando só de trabalho, quem trabalha fora, quem é mãe que tem trabalho extra, além do trabalho de casa com os filhos. Seja qual for o seu trabalho, como dona de casa, ou trabalhando fora de casa, ou em home office, não importa qual é a sua profissão, qual é a sua dinâmica de trabalho. O que importa é você entender que sim, você precisa de ter pausas de trabalho. Se a gente parar para pensar, gente, até computador e celular e outras máquinas também, elas precisam de repouso. Como assim? O nosso celular precisa ser recarregado, a gente precisa atualizar o sistema operacional do celular e do computador. Se você vai para uma sala, por exemplo, que tem vários computadores para funcionar uma rede, por exemplo, sem fio, como eu já visitei, por exemplo, no SIM, na UFPE, você vê que a sala é toda climatizada, você sabe que tem uma programação de atualização daquele sistema, que existe uma condição física para que aquilo funcione num ponto ótimo. Então, se as próprias máquinas, né, a gente sabe que elas precisam ser azeitadas para funcionar bem, o motor de um carro, uma máquina numa indústria, por que então que a gente acha que nós não precisamos ter pausas? Isso é insano. Se a gente parar para pensar, esse conceito do digital entrar na nossa vida, o trabalho entrar na hora do nosso descanso, seja à noite, seja madrugada, seja final de semana, é uma escolha muito perigosa que a gente está fazendo enquanto indivíduo, enquanto sociedade, que está prejudicando a nossa saúde física e mental. Né? Só para vocês terem ideia da gravidade disso, já existem algumas iniciativas na Inglaterra de transformar em lei o direito do trabalhador a se desligar, literalmente, da tecnologia e não ser cobrado porque não chegou um e-mail no domingo, por exemplo. Então, esse tipo de iniciativa já mostra como a nossa saúde do trabalhador, no caso, está sendo danificada em função do excesso de trabalho. Essa produtividade insana não está nos levando para um bom caminho. E se você quer alguns exemplos, né, além dos que eu já comentei com vocês antes no vídeo, em termos de saúde física, as pesquisas já mostram relação, por exemplo, aumento de burnout, que é o velho bom esgotamento físico e mental, né? A estafa seria um outro sinônimo mais antigo dessa expressão, aumentos de depressão, aumentos de ansiedade, SPA, que é síndrome de pensamento acelerado, e vários outros transtornos psicológicos que estão associados à saúde do trabalho. Então, isso é muito grave. Quando a gente pensa em saúde física e quando eu comecei a estudar bem-estar digital, eu encontrei um modelo desenvolvido por umas pesquisadoras norte-americanas de um grupo chamado Digital Wellness Collective. Elas têm um coletivo e elas desenvolveram um modelo, né, de bem-estar digital que inclui não só aquilo que a gente aparentemente acha que é bem-estar digital, que é o tempo de uso de tela, saber usar uns mecanismos, limitar a quantidade e não levar para a cama. Isso é só a ponta do iceberg. Né?
bem-estar digital, ele inclui inclusive os impactos na nossa saúde física. Então existem pesquisas na área, por exemplo, de saúde, na área de fisioterapia, né, que mostram que a nossa saúde está sendo prejudicada por esse excesso de trabalho. Então problemas, por exemplo, de dores musculares, problemas de dores na cervical, por conta do tempo com o olho baixo, olhando o celular, problemas de coluna, problemas de obesidade, problemas oculares, por conta do tempo de exposição ao tempo de tela. Né? Quem passou essa pandemia com filho, por exemplo, tendo que fazer aula online, sabe o sofrimento que foi. Né? Porque o corpo da gente não aguenta ficar horas e horas e horas a fio sentado olhando para uma tela. Né? E muitas vezes as pessoas não percebem que elas vão descansar da tela com tela. Sai da frente do computador para descansar no celular. Né? Então a gente pode descansar em alguns aspectos, mas o nosso olho, por exemplo, a nossa coluna e outros aspectos do nosso corpo sentem essa sobrecarga. Né? Então, se você não quer colocar a sua saúde física e mental em compromisso, se você não quer prejudicá-la, então você precisa aprender a dar pausas. Exemplos, vou passar para vocês o que é que na prática eu, Juliana, tenho feito para me ajudar a lidar com essa situação de tempos de pausa ao longo do dia. No meu caso, eu trabalho em home office desde que eu cheguei aqui no Canadá. Né? Os meus horários sou eu que faço, né? Porque basicamente meu trabalho é relacionado a digital equilíbrio, a produção de conteúdo, a escrever, preparar minhas aulas, atender os meus alunos, etc. Então, eu organizei os meus trabalhos com algumas pausas. Então, por exemplo, eu tenho uns blocos de atividades que eu encontrei como ponto ideal no meu caso, 45 minutos. Por quê? 45 minutos eu não fico dispersa, eu consigo me manter concentrada sem ficar cansada demais. Então, se eu faço blocos, por exemplo, eu já testei blocos de 1 hora e 15, nos últimos 10 minutos eu já começo a ficar cansada. E aí a minha mente já começa devagar, eu começo já a me distrair. Então, no meu caso, o ponto ótimo foi 45 minutos de trabalho. E aí eu coloco o alarme no Google Nest. Quando toco o alarme de 45 minutos, eu vou e tiro 10 minutos. E eu faço o que nesses 10 minutos? Alguma atividade de casa que seja não intelectual. Então eu vou, no meu caso, de manhã já tenho uma rotina, né? Trabalho 1 hora antes de levar as meninas para a escola. 1 hora a 45 minutos quando elas estão em aula e quando estão de férias 1 hora, de 6 às 7. Vou, preparo o café da manhã, acordo as meninas, preparo o café, tomo um café com elas. Depois eu subo para trabalhar, eu já coloco uma máquina de roupa para lavar e coloco no centro do computador, boto os 45 minutos. Não põe no celular, põe no Google Nest, porque até então meu celular está desconectado da internet. Está carregando lá embaixo na mesinha que a gente tem para carregar celular, para manter o meu foco. Depois desses 45 minutos é que eu faço esse intervalo. E aí eu vou, tiro a roupa da máquina, coloco na secadora, faço alguma coisa ali, desço, tomo água, subo, faço mais um bloco de 45, até chegar na hora do almoço. Na hora do almoço eu já dou um outro intervalo. Preparo o almoço com meu marido, quando as meninas estão em aula. Depois eu tiro outra pausa de descanso, que no meu caso são 10 minutos de meditação, que eu faço no quarto das minhas meninas, já tem um cantinho lá, uma almofadinha, uma caminha extra que eu uso. Depois desses 10 minutos, eu sempre me sinto mais calma e me sinto mais sonolenta. Então eu percebi que se eu fizesse a meditação sem me permitir tirar o descanso, eu saía da meditação com mais sono, mais relaxada do que eu gostaria, como se estivesse brigando com o meu corpo. Então eu resolvi com o tempo fazer essa combinação de 10 minutos de meditação seguidos de 10 minutos de descanso, porque eu termino a meditação, já estou relaxada, já estou sonolenta, e aí eu estico o corpo, deito ali naquele mesmo lugarzinho que eu estou, coloco a música, um soundscape, que é um som da natureza, ou alguma música relaxante do próprio aplicativo de meditação que eu uso, que é o Calm. E aí depois eu me levanto, preparo meu café e volto para o próximo expediente, que começa 1h15. Então, essa é a minha rotina. Quando eu vou pegar as meninas na escola, já em torno de 2 da tarde, o que é que eu faço? Eu tiro mais uma pausa. Gravo alguns stories para vocês, depois dos stories desligo, coloco o celular de lado e vou ler o meu Kindle. Às vezes fico fazendo isso de dentro do carro.
E aí depois que eu leio o Kindle, que dá a hora de pegá-las, converso um pouco com elas, pergunto como foi o dia, fico com elas no parquinho. Eventualmente conversava com alguma mãe quando as restrições da pandemia começaram a diminuir mais aqui, mesmo com máscara. Então interagia com as pessoas, interagia com as minhas filhas, voltava para casa. Colocava o lanche para elas. No lanche, converso também como é que foi o dia, o que é que aconteceu na escola, etc, etc. E só depois desse ritual todo, desse outro intervalo da tarde, é que eu faço meu último trecho de expediente de trabalho, digamos assim, né? Que começa em torno das 3h30 até umas 4h, e depois vou para o cuidado com a casa. Então essa, de uma maneira geral, é a minha rotina, né? Falta, às vezes, tempo para cumprir tudo, falta, mas eu tenho uma organização da minha rotina que eu sei que aquilo que não é essencial eu vou jogar para outro dia, que é uma coisa que eu detalho em outros vídeos para vocês, né? E como organizar essa rotina em termos de prioridades, o que é importante, o que é de alta prioridade, de baixa prioridade, né? Mas o fato é que não importa qual seja a sua rotina, você consegue inserir algumas pausas, né? A gente não pode ficar achando que ficar 4, 5 horas direto sentado no computador é saudável. Existem já pesquisas falando de Zoom fatigue, que é a fatiga do Zoom, que mostra que o simples fato de você ter um intervalo de 10 a 15 minutos entre uma reunião e outra já diminui os níveis de estresse do trabalhador. Então, você agendar, sincronizar com um aplicativo como o Calendly ou Google Calendar ou qualquer outro aplicativo de sincronização de agenda faz com que as reuniões da empresa sejam mais produtivas, né? Por quê? Porque o nosso corpo precisa de pausas e de intervalos para se recarregar. Não é questão de ser muito tempo, não é questão de você achar que você está perdendo tempo. Não é sair do trabalho do computador e pegar o celular porque eu tenho que responder todas as mensagens no celular. Isso não é pausa. Pausa é você parar uma atividade que é intelectual e inserir uma atividade que seja mais física, mais braçal, entende? Então aí quando você faz esse intervalo e você vai, desce a escada, sobe a escada, toma um copo d'água, olha ao longe, você está exercitando, por mais simples que possa parecer esse intervalo, o alongar do seu corpo, a ativação da sua circulação, o seu olhar que você olhou para longe pela janela, você descansou o seu olhar, né? Então existem vários benefícios num simples intervalo. Então, a partir de hoje, já coloca essa rotina na sua vida. Encontra bloquinhos de trabalho, coloca intervalos de 10 minutos que sejam entre suas atividades intelectuais com atividade mais motora, né? Que te façam levantar da cadeira, literalmente, né? Mesmo que seja se levantar, tomar uma água, aguar uma planta, ir no banheiro, eventualmente fazer um lanche, comer uma fruta e volta, entende? Mas esse intervalo, ele é absolutamente necessário e fundamental para a sua saúde física e para a sua saúde mental. E se você está comigo nesse vídeo até agora, eu tenho mais um convite para você. Eu quero que você coloque nos comentários se você quer realmente se libertar do estresse e da ansiedade, principalmente relacionada ao trabalho. Eu queria que você colocasse aqui #ShowEstresse para eu saber que você está comigo até agora, tá bom? Fica comigo que tem mais dicas. A minha segunda dica de hoje para vocês é saiba eleger prioridades. Como assim? Nem toda tarefa que a gente tem, tanto pessoal quanto de trabalho, ela está no mesmo nível de importância. E isso é fundamental para você controlar o seu estresse e a sua ansiedade, porque senão você fica perdido, querendo fazer tudo ao mesmo tempo, junto e misturado. Então, isso causa confusão. E você precisa trabalhar para ter mais clareza e classificar aquilo que você tem que fazer no seu dia, seja de casa, seja do trabalho, em 3 níveis. O primeiro nível que eu chamo é o nível daquilo que é urgente. Urgente é aquilo que você precisa fazer, que precisa de uma resposta de verdade, que é imediata. Seja uma situação porque alguém precisa daquela resposta rapidamente, porque tem um deadline e porque ela precisa daquela resposta para fazer um projeto que ela precisa começar naquele dia. Então, isso é uma tarefa que é urgente. Precisa de resposta, de fato, imediata, que não pode ser adiada. O segundo nível de importância são aquelas atividades prioritárias, ou, se você preferir, de alta prioridade. O que é isso? São aquelas top 3 atividades que você
planeja e que você precisa executar naquele dia. Senão vai embolar toda a sua agenda e toda a sua programação, ou pessoal ou de trabalho. Não coloca um monte de prioridade no seu dia, porque a gente sabe que nem tudo é prioritário. Se você tem dificuldade de colocar uma prioridade para o seu dia, começa colocando top 3. Porque isso já vai ser um exercício para você sair da confusão mental de querer fazer tudo junto e misturado e parar e olhar para a sua agenda todos os dias e dizer: ok, dessas minhas atividades, quais são aquelas que são realmente prioritárias? Quais são aquelas 2 ou 3 atividades que eu preciso concluir hoje? É um planejamento de uma aula? É um e-mail importante que você precisa responder até aquele dia? É uma aula que você precisa terminar de preparar de manhã porque você vai dar aula 2 da tarde? É uma apresentação para um congresso que precisa ser concluída porque o evento já é de noite e você de manhã precisa terminar de fazer a revisão ou terminar os slides? Então, isso é o que eu chamo de prioritário, aquilo que precisa estar executado no final daquele dia. O terceiro nível seria as atividades que são importantes, relevantes para você, mas elas não são prioritárias. Então, atividades importantes são atividades que você gostaria de fazer, mas que se você tiver algum tipo de imprevisto, você consegue realocar aquela atividade para o dia seguinte, ou para 2 dias depois, ou para a semana seguinte, sem ter grandes implicações no seu trabalho ou no trabalho das pessoas que estão com você. Então, essa regra geral, gente, vale para qualquer tipo de atividade, pessoal e profissional, tá? Então, se você tiver clareza da sua agenda, você consegue organizar melhor e lidar melhor com essa ansiedade de querer fazer tudo. Tem uma coisa que eu coloquei aqui, importante para ser um alerta, uma atenção para vocês, que é o seguinte: não deixe prioridades altas, ou seja, aquelas que são ou urgentes ou que são prioritárias para o final do dia. Por quê? Porque são momentos que você está com baixo nível de energia, você já está naturalmente mais cansado e aí você tende a fugir para distrações, por exemplo, para as suas queridas redes sociais. Então, se você percebe, por exemplo, que finalzinho da tarde é o horário que seus filhos estão mais cansados, estão mais irritados, não querem colaborar com nada, não querem tomar banho, e você também começa a ficar mais irritada, ou foge para as redes sociais, você não é um ser humano diferente do outro, como seus filhos também não. Isso acontece porque no final do dia, no final da tarde, a gente já está naturalmente mais cansado por tudo que a gente já vivenciou ao longo do dia. Então, se a gente não se entender, né, e a gente não conseguir usar a nossa energia mental e a organização da nossa agenda e do nosso tempo para colocar no início do dia, quando a gente tem mais energia para gastar com atividades de alta prioridade, e a gente começar por aquilo que não é prioritário, mas às vezes é mais cômodo, é mais fácil, está dentro da nossa zona de conforto, o que é que acontece? Chega às 5 horas da tarde e você está com aquele relatório urgente, que você tem que estar com ele pronto de 8 horas da manhã do outro dia, e você não terminou. Você ou vai para o caminho da distração: eu preciso de um chocolatinho para poder ter energia para terminar esse relatório ou esse artigo. Eu preciso virar à noite porque eu tenho que fazer isso hoje, então eu vou dormir de meia-noite, mas eu vou terminar, porque eu sou uma pessoa muito responsável, eu vou terminar. Na verdade, talvez você seja uma pessoa pouco organizada, tá? Isso que a gente não quer admitir. Porque quando a bomba estoura lá na frente, que você torna um hábito, ficar sempre dormindo, entrando no seu tempo de vida pessoal ou naquilo que deveria ser essencial, como repouso, descanso, é porque, na verdade, às vezes você não consegue ainda fazer esse processo de eleger prioridades. E aí a bomba estoura, né? Outra coisa que é importante a gente entender são os benefícios. Por que vale a pena a gente gastar nosso tempo e a nossa energia para fazer essa organização? Porque é uma mudança de mentalidade que está por trás. É a gente começar a pensar: será que todas aquelas mensagens do grupo do WhatsApp que chega para mim são realmente urgentes? Gente, é uma libertação você não precisar ficar respondendo todas as mensagens, seja notificação de WhatsApp, seja mensagens do colega do trabalho, seja e-mails do trabalho, o tempo todo à medida que ele chega. Quando você
vira a chave e você entende que você que está no controle do seu tempo e você que vai escolher as horas que você vai pegar o seu celular e olhar as mensagens e responder, e não o contrário, as pessoas é que mandam na sua agenda, ela manda, pergunta, você já responde, você começa a entrar no ciclo que a gente chama de senso de urgência. E esse senso de urgência que a gente tem hoje com a nossa vida digital, com as nossas notificações, fazem com que a gente comece a achar que isso é o normal. É como se fosse o novo normal do nosso estilo de trabalho. É a gente trabalhar com o celular o tempo inteiro virado com as notificações ativas, porque ninguém pode esperar. Nem seu aluno, nem seu colega, nem seu chefe, nem o seu cliente. Só que aí você entra num ritmo de trabalho em que você nunca tem o seu ponto ótimo de produtividade, nem de foco, nem de concentração. E aí a sua saúde começa a reclamar. Depois, quando você chega no final do dia que está extremamente estressado, sem conseguir dormir direito, com dor de cabeça frequente, dores musculares relacionadas ao excesso de trabalho ou ao excesso de distrações, às vezes a gente não junta A com B, né? A gente não entende que a raiz do problema, muitas vezes, é essa ansiedade, né, que é alimentada, né? Ela não é a única origem. A nossa ansiedade não nasce só do nosso trabalho. É uma série de outras questões mais complexas, como predisposição, a nossa história familiar, a questão do nosso contexto profissional, organizacional, o contexto familiar no qual você foi educado, o exemplo de comportamento de seus pais, os genes, etc. Então, essa questão de saúde mental, de ansiedade e de estresse, ela não é uma solução simples e fácil, né? Em termos da gente diagnosticar e entender a complexidade, né? Mas que a gente está entrando numa normalização, no sentido de achar normal que ninguém pode esperar, que eu tenho que responder a minha esposa, a minha sogra, meu marido, os meus filhos, etc., de imediato, a gente vai criando um senso de urgência enquanto, não só indivíduos, né, mas trabalhadores, enquanto sociedade, de que tudo é para ontem, tudo é urgente. Só que isso não deveria ser o normal. O normal é a gente entender que algumas coisas a gente vai conseguir uma resposta imediata e outras não. Tá? Então, se a gente aprender a se libertar dessa necessidade, desse senso de urgência, eu garanto a você que você vai ter menos ansiedade e você vai conseguir controlar mais o seu estresse. Vamos à próxima dica? Não permita que o trabalho seja a única coisa da sua vida. E se você está gostando desse vídeo, antes de eu dar a última dica, eu tenho um convite para você. Eu queria que você parasse um pouquinho, se você estiver assistindo pelo YouTube, e você se inscrevesse aqui no canal do Digital Equilíbrio e ative as notificações, nesse caso as notificações do bem, porque vão chegar informações para vocês sobre novos vídeos para te ajudar a ter mais tempo para o que realmente importa e ter uma vida mais equilibrada. Então, não permitir que o trabalho seja a única coisa da sua vida significa o quê, gente? Se você quer ter um tempo de trabalho e um equilíbrio com o tempo de vida pessoal, isso parece óbvio, mas às vezes na prática a gente não consegue fazer. Que é, eu tenho que ter um limite claro, qual é o meu horário de trabalho, qual é o meu horário de lazer. E aí, mais uma vez, infelizmente, o nosso querido celular entra mais uma vez como vilão. Infelizmente. O que acontece? Se a gente usa o mesmo celular, o mesmo chip para vida pessoal e vida trabalho, né? Ou dependendo do tipo de profissão que você tem, por opção você quer ter um chip e um celular só, o seu trabalho chega de uma maneira muito fácil e tentadora na palma da sua mão. E aí a tentação de dar uma olhadinha rapidinho naquele e-mail de trabalho num domingo de 10 horas da manhã, ou na sexta-feira de 11 horas da noite é grande, tá? Então, se você não tiver uma clareza sobre quais são os horários que você literalmente vai desligar o seu celular, que você vai se desligar de notificações e resgatar o controle do horário em que você quer olhar suas notificações, não o horário que as pessoas mandam para você, se você não conseguir sair desse ciclo, você não vai conseguir delimitar claramente os limites do lazer e do trabalho. Eu, por exemplo, estou morando na costa oeste do Canadá. Quando está no inverno, são 5 horas de diferença, minha gente. Quando está verão, 4 horas. Então, vocês imaginem se eu alimentasse essa neurose. O pessoal que faz os meus vídeos no Brasil, os vídeos pequenininhos do Instagram, o pessoal da frase, eles já estão acostumados. Eles já sabem que se quiser alguma resposta minha, tem que mandar com antecedência. Por quê? Eles mandam e-mail, sei lá, um WhatsApp.
de 8 horas da manhã do Brasil, aqui é de madrugada, que são 4 horas da manhã. É claro que eu não vou responder uma mensagem de trabalho de 4 horas da manhã. Tá? Então, meu celular está desligado. E ele já sabe, inclusive, depois de outras conversas, que eu só ligo o celular no final da manhã. Ou seja, 10h30 da manhã, que lá no Brasil são 4 horas depois. Tá? Então, 2 horas da tarde é que eles sabem, 2h30, que eu vou responder alguma coisa. Então, às vezes a gente acha que não tem solução, né? Ah, não, eu não posso me desconectar porque eu não posso deixar ninguém no trabalho. Ora essa, se a gente não criar mecanismos e utilizar a tecnologia a nosso favor, quem é que vai criar? É o seu cliente? É o seu aluno? Eu tinha aluno, gente, e mesmo antes de WhatsApp, que mandava e-mail para mim e mandava mensagem no Messenger, no Facebook, lembrando que tinha mandado e-mail. Olha a doidice. Aí eu dizia, minha gente, olha, eu conversei com uma pessoa diretamente, depois expliquei a outra. E aí, depois, gente, o segredo está em alinhar expectativas. E aí eu fui e fiz uma reunião com os alunos. Eu fiz tipo um documentozinho, fiz uma apresentaçãozinha, fui em cada turma, quando era coordenadora de curso de hotelaria na Federal. E aí eu disse, olha só, minha gente, a nossa comunicação vai funcionar assim, 2 pontos. Eu sou super metódica, né? Quem me conhece sabe. E aí eu disse, gente, não tem condição de eu estar respondendo mensagem no meu Messenger pessoal, entendeu? De coisa do trabalho. Vocês querem falar comigo pessoalmente? Eu estou todos os dias pessoalmente na coordenação. Tem um horário lá de atendimento na porta. Vocês batem lá e me procuram. Não precisa agendar no horário de atendimento. Se for tal situação... Aí eu fui explicando o que era urgente, o que era importante, qual era a forma de me contactar. Se fosse urgente, era pessoalmente. Que horário eles podiam falar comigo. Que horários eu ia estar em sala de aula que eu não ia atender seu ninguém. Que eles tinham o chefe de departamento, que eles tinham o secretário do curso para atender se eu não tivesse sala de aula. Então, eu não sou a última coordenadora do mundo que eu tenho que resolver tudo. Ou que eu tenho que resolver no tempo dele. A pessoa, eu até cheguei a dizer, gente, vocês mandam um e-mail e acham que porque vocês enviaram vai ser o primeiro e-mail do dia que eu vou responder. Me desculpem, mas não é assim que funciona, não. Na frente do e-mail que você mandou ontem, tem 20 e-mails de outras pessoas. E nesses 20 e-mails, às vezes tem um e-mail da Procad dizendo, professora, tem que mandar tal relatório em 2 dias úteis. Aquilo entrava em quê? Alta prioridade, urgente, para tudo. Marca lá como urgente e eu tinha que mandar um e-mail para o secretário do curso, porque ele tinha que ir atrás de vários dados para poder preencher aquela planilha, entrar em contato com A, B, C, D, F, G, H, cada um com sua agenda, com seu trabalho, com a sua aula, com a sua viagem, com o seu congresso, para consolidar aqueles dados, preencher aquela planilha e mandar, que tem um deadline. Se não mandar, tem uma penalização X a Z. Então, eu não podia estar priorizando, às vezes, aquela mensagem que era uma coisa super corriqueira. Porque o aluno acha que a prioridade dele é a primeira prioridade do mundo inteiro. Mesmo assim, é com filho, com cliente, com paciente. A minha psicóloga uma vez disse, Juliana, é incrível o senso que as pessoas têm de urgência. Um paciente meu mandou 3 mensagens para mim, num período de 45 minutos, ela me contando. E eu não respondi. Mas veja por que eu não respondi. A terceira mensagem, ele já estava estressado, mandando uma mensagem desaforada para mim. Cristina, por que você não respondeu minha mensagem ainda? Eu respirei fundo, para não dizer, por conta do motivo óbvio, que eu estava atendendo. E você sabe que minha consulta são 45 minutos. Ou você quer que eu fique com o celular no meu colo, respondendo a outros pacientes também? Você quer pagar 45 minutos pela sua consulta e eu de 5 minutos respondendo outra pessoa que não seja você, ficar sem me concentrar, sem olhar para você enquanto eu estou fazendo a sua consulta? Você gostaria que eu fizesse isso na sua? Ela disse que foi a resposta que ela queria dar, mas ela deu uma atenuada e respondeu em outras palavras isso para ele. Então, mesma coisa com o cliente, se é jornalista, é publicitário, é autônomo, você pode até optar por trabalhar dia de sábado, por exemplo, mas você precisa escolher qual é o horário de lazer que funciona para a sua dinâmica. Se você estabeleceu que domingo é seu dia de lazer, não é para você estar atendendo cliente. Você pode colocar um outro chip, que seja um chip ou uma conta que não seja comercial, por exemplo. Você pode programar no WhatsApp horário de atendimento, segunda a sexta, de 9 às 5, 9 às 7, o horário que for. Você pode colocar uma pessoa que fique substituindo você nas férias. Você pode colocar na barra do seu e-mail, quando você está de férias, que se você tiver algum assunto urgente, procure fulano, beltrano, cicrano. Quando eu saí de férias, eu fazia isso.
Estou de férias. Resposta automática. Eu cadastrava no Gmail. Se fosse assuntos relacionados à coordenação, procure a vice-coordenadora fulana de tal ou secretária do curso do e-mail XYZ. Quando eu chegava de férias, eu resolvia meus e-mails pendentes em uma manhã. Por quê? A pessoa já entendeu que ela está procurando, eu não vou responder. Ela precisa procurar outra alternativa. Então, as soluções nem sempre são simples, mas elas existem. A gente precisa entender que a gente que tem que procurar soluções ao invés de procurar desculpinhas para justificar a gente não ter tempos de pausa do nosso trabalho. Outra coisa que é importante para a gente não permitir que o trabalho seja a única coisa da nossa vida é a gente nutrir outros interesses. Então, hobbies, ações comunitárias, envolvimento com a causa maior, que vai além do trabalho, que vai além da sua família diretamente. Então, um trabalho com igreja, um trabalho com associação, um trabalho de qualquer instituição, seja você uma pessoa religiosa ou não. Um trabalho que motive você a fazer algo que é além de trabalhar para receber dinheiro. E hobbies. Eu tenho alguns vídeos que eu posso compartilhar com vocês no card e na descrição que eu falo só sobre isso, lives inteiras falando sobre lista de opções que você pode ter, de hobbies e de atividades que você pode desenvolver indoor, mesmo durante a pandemia, outdoor, quando as coisas começam a se regularizar um pouco mais. Então a gente não pode achar que o nosso horário vai acontecer por ele próprio. Se você não colocar qual é o horário que você vai voltar a tocar violão, vai ser todo sábado à tarde, ir com os meus filhos para o parque para brincar, sábado à tarde, sábado depois do almoço, sábado de manhã, horário que eu vou para a igreja, domingo tal horário, vou almoçar fora todo domingo porque é a minha folga, vou tirar o domingo à tarde para ler, para descansar, não me chame para sair, para passear, para fazer nada que é meu dia de folga. Domingo de manhã eu vou brincar com as minhas filhas, sentar no chão e brincar, ver filme com os meus filhos. Não importa o que é o hobby que traz alegria para você, mas você precisa entender, se você quer mais alegria na sua vida, se você quer mais JOMO, o Joy of Missing Out, a alegria de se desconectar, você precisa começar a diminuir o tempo no digital, mas muito mais do que isso, o que vem antes disso é dizer: o trabalho não pode ser a minha única coisa, não pode ser a única coisa que preenche o meu tempo, que preenche a minha vida. Porque como a gente gasta o nosso tempo, é como a gente gasta a nossa vida. Então, se você não está fazendo escolhas conscientes do seu horário de trabalho, do seu horário de lazer, você está deixando de viver a vida que você pode viver. Então, essas são as minhas dicas de hoje. E eu tenho mais um convite agora no final. Se você acha que música é algo que te inspira, que te renova as energias, ou como disse Marisa Monte, que música é remédio para a alma, então você está convidado a conhecer a playlist Reequilibra. No YouTube, no Facebook, eu vou colocar o link na descrição aqui para vocês. No Instagram eu vou colocar no link da bio. Mas vocês acessem esse link que vocês vão ser redirecionados para ouvir essa playlist Reequilibra no Spotify. E essa playlist, hoje, eu coloquei a música Capitão da Indústria, do Paralamas do Sucesso. Ele diz assim no trecho: eu acordo para trabalhar, eu durmo para trabalhar, eu corro para trabalhar. Eu não tenho tempo de ter, um tempo livre de ser, de nada ter que fazer. Então é uma música que traz muitas reflexões sobre essa vida voltada apenas para o trabalho e como isso pode ser danoso para a nossa saúde mental e para a nossa saúde como um todo.